Queridos, a dor da humilhação, ela é muito impactante. Está escrito em Isaías 53 que Jesus conheceu todas as dores. Ele foi o homem mais rejeitado. É o que está escrito. Então ele sabe, você que sofre com a dor da rejeição, ele sabe o que é a dor da rejeição. Ele foi rejeitado pelos religiosos, ele foi rejeitado pela multidão. Na hora que ele mais precisava, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado na sua família. Ele foi rejeitado lá na cruz por todo mundo. Ninguém o ajudou, ninguém. Tudo bem. Ele queria realizar mesmo tudo sozinho. Mas ele sentiu o impacto ali porque a rejeição é o abandono. Então, ali no Getsemane, ele foi abandonado pelos seus amigos. Então, ele conhece a tua dor, tá bom? E ele quer te restaurar. Segunda dor que eu falei é a dor da humilhação. Jesus foi humilhado o tempo todo. O chamavam de Beelzebul. Os próprios irmãos de Jesus o humilharam em certa ocasião, em João capítulo 7, era a festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus, não tem humilhação pior do que você ridicularizar uma pessoa. Tem todo tipo de humilhação. A humilhação que por questões econômicas, eu vivi muito isso. Eu estudava num colégio com bolsa de estudo e me sentia humilhada, porque eu era a única que chegava a pé, todo mundo chegava de carro. O meu uniforme, a despeito de ser semelhante ao uniforme de todas, não era, porque o meu tênis era diferente. O meu tênis era o mais barato que tinha, enquanto que elas usavam tênis de marca. Enfim, tudo meu era diferente. O meu lanche da lancheira, na minha época eu usava lancheira, gente. Então, o meu lanche era diferente. O meu lanche era pão com mortadela. E o lanche delas era comprar na cantina, ou coisa bem mais sofisticada do que o pão com mortadela. Então, assim, por muitas vezes eu me senti humilhada, falava da minha calça, num passeio, ridicularizar. O ridicularizar é muito forte, por isso que eu vou falar o que os irmãos de Jesus fizeram com ele. Em João capítulo 7, Jesus ia para a festa, era a festa dos tabernáculos. Jesus estava na Galileia. Os irmãos de Jesus disseram, ridicularizando Jesus: por que você não sobe para Jerusalém? Você está aqui na Galileia, você quer público? Vai lá. Você não quer se exibir? Vai lá. Faz muitos milagres, mas tudo isso era ridicularizando Jesus. Jesus não entrou na pilha deles, não. Não vou agora, não. Pode ir vocês. E eles foram. Então Jesus se protegeu emocionalmente. Ele se mostrou superior, porque quando você não entra na pilha, a despeito de você ficar triste, você tem que se conhecer. Então Jesus sabia quem ele era, e por isso ele não entrou na pilha dos seus irmãos. Davi foi humilhado pelos seus irmãos. Lembra que o pai dele mandou: Davi, leva pão e queijo para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. Davi obedeceu ao pai, levou. Aí o que os irmãos de Davi falaram? Ei, menino, o que é que você está fazendo aqui? Vai cuidar das suas poucas ovelhas. Isso é ridicularização. A mesma coisa aconteceu com José. Olha, eu podia falar tantas e tantas e tantas situações no Antigo e no Novo Testamento, falando sobre da dor da humilhação. A dor da humilhação, ela é profunda. Uma criança, ela sente humilhação quando ela recebe bullying, quando ela é ridicularizada. E a humilhação não precisa ser no colégio, nas redes sociais. Tem muita humilhação que acontece dentro de quatro paredes. Quando você critica demais uma criança, sem nunca você celebrar os acertos, você está humilhando. Você só ressalta aquilo que é ruim. Você só ressalta aquilo que ela fez de errado. E isso traz uma grande frustração para a criança. Tudo bem, você tem que corrigir a criança, mas você precisa, se ela faz uma coisa certa, celebre, fale, elogie. E quando você tiver que criticar, critique, mas seja uma crítica de uma forma sem humilhar, sem comparar. Não tem crítica pior de humilhação do que você dizer você comparar um irmão com o outro.
Querido, querida, tem temperamentos diferentes, velocidade diferente. Sabe, uma criança melancólica de temperamento, ela é mais lenta do que uma sanguínea, mas ela não é pior. Ela é mais concentrada do que a sanguínea, que eu falaria de temperamentos de forma inesgotável. Mas um temperamento não é melhor do que o outro. Então, nunca compare um filho com o outro. Nunca compare o teu filho aos teus primos, isso. Quando você tem que falar com ele, fale com ele, sem comparar. Porque a comparação, uma pessoa que tem baixa autoestima, já na primeira ferida, baixa autoestima, rejeição, ela já tem isso dentro dela. Ela vai sempre se comparar com os outros e vai sempre se achar a pior. Aí, se a criança ou o adulto ou o adolescente já tem uma raiz de rejeição e você vem com a humilhação, tem mais coisa que traz humilhação. A humilhação, ela é através de agressão. Agressão verbal. Gente, como as palavras doem. Quando você tem que dar uma bronca numa criança, ou até no seu filho mais velho, ou quando você tiver que falar alguma coisa com o teu cônjuge, aguarde a hora certa. Nunca fale na frente dos outros. Isto é humilhar. Isso é uma dor profunda. A pessoa fica muito envergonhada, ela fica muito constrangida, porque a crítica está sendo na frente de todo mundo. Você quer falar? Fale só para ela, ou chame do lado e fale, mas não exponha. Isso é uma agressão. Tem palavras que são tão agressivas e não precisa ser gritando, tá? Tem situações que se torna tão agressivo que é pior do que você receber um tapa no rosto. E outra coisa, tem a agressão física, a agressão verbal. A agressão física nem preciso falar. Isso traz muita humilhação, muito mesmo. Bom, falando de humilhação, quem você acha que eu vou colocar aqui? Porque eu estou colocando pessoas da Bíblia. Eu estou vendo que vocês estão escrevendo. Isso, aqui estão concordando, né? Tem palavras que doem mais. Quem fala não lembra, quem escuta não esquece. Muito bem, é isso mesmo, Luciene. É verdade. Tô lendo aqui o que vocês estão falando. Então, uma pessoa na Bíblia que foi humilhada, bom, tirando Jesus, que foi humilhado na cruz do Calvário, que foi humilhado pelos seus irmãos e pelos religiosos, chamando ele de Beelzebu e etc. Bom, na cruz não bastasse ele estar sendo humilhado por estar despido, ainda tinha o ladrão, tinha dois, um à direita e outro à esquerda, e a princípio os dois estavam falando impropérios, até que um foi tocado e ali ele se rendeu ao amor, ao poder de Jesus, e ele entrou no paraíso com Jesus. Então, tirando Jesus, quem que eu vejo que foi humilhado? E os sintomas da humilhação. Eu tenho duas pessoas para falar para você. Uma foi Raabe, pela situação dela mesmo. Raabe, todo mundo conhecia Raabe, e todo mundo garante que quando falavam de Raabe, era de uma forma pejorativa. Afinal de contas, ela era a prostituta de Jericó. Mas ela saiu, sabe o que Deus mostra para gente? Que a restauração e a salvação, o que você vive hoje, não é algo permanente, pode ser transformado, mudado. Hoje pode ser o ponto final de qualquer situação que você esteja vivendo. Raabe saiu da condição de prostituta, desvalorizada, ridicularizada, só falavam dela de forma pejorativa, para se tornar uma princesa. Ela está lá na árvore genealógica de Jesus. Ela casou com um príncipe. Então, nunca diga nunca, porque Deus restaura. Se você olhar em Mateus capítulo 1, as 5 mulheres que aparecem na árvore genealógica, cada uma delas viveu uma profunda restauração. Restauração emocional e salvação, porque ali tem mulheres que não eram de Israel, né? Assim como Raabe e Ruth, duas que não eram. Mas vamos focar aqui. Eu falei que eu ia citar duas pessoas que viveram a dor da humilhação.
Número 1, Raabe, e número 2, Gideão. Veja que Raabe, ela não foi oferecer a ajuda dela, porque ela já tinha a humilhação, ela faz com que você se torne uma pessoa introspectiva, não confia nos outros. Raabe, ela quis ser curada e para isso ela teve que tomar um passo. Ela tinha um problema com o homem. Os homens procuravam Raabe, ela era prostituta. Agora, espias foram procurá-la e não era para a profissão dela. Foram procurá-la com ordem de Deus. Ela podia, porque quem é humilhado e não confia nas pessoas, precisa tomar o primeiro passo, não generalize. Porque as pessoas generalizam, colocam rótulo. Não confie em pastor, não confie. Aí todo mundo. Você teve uma experiência negativa com um pastor, então todo pastor é ruim. Não confie em homem, não confie em autoridades. Não pode colocar um rótulo. E o bonito de ver na vida de Raabe, que ela tinha tudo para não acreditar naqueles espias. Mas ela acreditou que eles iam cumprir a promessa. Ela, sabe, ela queria sair daquele círculo vicioso que a humilhação traz, que é o isolamento, que é não acreditar, não confiar em ninguém, você sempre se sentir frágil diante de todas as situações, achar que a tua situação é irreversível. A pessoa humilhada, ela pode ser sempre, se vitimizar, ela vai ter sempre a mesma história para contar. Então, muitos anos atrás, na igreja, eu tinha duas pessoas e eu não conhecia a história das duas pessoas. Uma que sofreu abuso, um homem, e ele viveu todo tipo de abuso na sua casa, muita humilhação. Ele tinha na memória, hoje ele é um pastor, sabe? Então ele tinha na memória dele o pai deixando ele e a mãe e os irmãos na beira da estrada, humilhados, sem ter como sair daquele local, humilhado porque ele era espancado, ele não era corrigido, ele era espancado. E essa humilhação que ele viveu de várias formas na infância e na adolescência trouxe marcas profundas para a sua vida adulta. E ele se comportava de uma forma muito fragilizada, muito vitimizado e sempre supervalorizando o que ele viveu. Nisso, quando de repente ele estava contando, gente, muitos anos atrás, de repente ele estava contando a história dele, se vitimizando e falando que a vida dele não tinha nada de bom e que ele não confiava nas pessoas. Aí vira uma pessoa que eu conhecia, eu não conhecia a história dela. E ela já faleceu. E ela falou assim, olha, eu tive uma história muito semelhante à sua, mas a minha era um pouquinho pior. Porque eu era uma moradora de rua e eu fui para um abrigo e, resumindo a história, eu fui parar do abrigo, fui parar para trabalhar na casa de um juiz e com trabalhos de casa, e ele me colocou na escola, eu coloquei como meta que eu queria estudar direito, e este juiz, ele quase, tipo assim, me adotou no sentido de que ele me colocou para estudar, e hoje eu sou advogada, e eu vejo que aquilo que eu vivi me tornou mais forte. Olha que forma diferente de encarar a dor, né? A dor, ela pode te tornar mais forte ou ela pode te destruir. Que você tome a decisão hoje de se tornar mais forte. Vamos lá para nossa terceira dor, que é a dor da traição. Eu falei já da dor da rejeição, a dor do abandono. A dor da traição, ela é profunda. É claro que Jesus foi traído. Jesus foi traído só por Judas? Traição por Judas, não. Jesus foi traído pela multidão, que não tinha ninguém lá da multidão que recebeu tantos milagres para dar água quando ele teve sede, para dizer, Jesus, eu estou contigo, Jesus, eu estou aqui, sabe? Obrigado pelo que você fez por mim. Não tinha ninguém da multidão. Então ele foi traído pela multidão, ele foi traído pelos seus amigos, como eu falei no Getsemane, porque eles não oraram. Isso é traição. Eles fugiram,
Isso é traição. Ele foi traído, claro, que por Judas, Pedro que negou. E assim, sabe, Jesus, ele foi traído, então ele conhece essa dor da traição. O que é a traição? Você confia numa pessoa. Eu estou falando tanto de traição de casamento,